Vamos então começar. Assim, com muita alegria, a gente, embora o tema tenha algo de espinhoso, não à toa a arte de divulgação envolvia um abacaxi, né? Mas acho que este evento atende a uma característica que penso deve revestir o Centro de Estudos da Procuradoria, que é o Centro de Estudos é a Casa do Direito Carioca. E aí, portanto, ele envolve uma interlocução com todas as pessoas que possam, de alguma maneira, ter contato com as matérias de direito que são próprias do Rio de Janeiro e que são próprias da administração pública carioca. De modo que penso que esse nosso encontro já vai nesta linha e acho que, não obstante o assunto menos afável, ele é muito auspicioso por isso. Acho que é muito oportuno também que a gente inaugure este evento contando com a colaboração do Dr. Paulo Mendonça, colega de procuradoria, com longa trajetória nesta área especificamente, portanto, com vasta experiência, e de quem tive a honra que fosse meu examinador de doutorado. Então, eu tenho sempre um temor reverencial pelo Dr. Paulo Mendonça, de modo que chamá-lo para conversar sobre esse assunto pareceu de tudo oportuno. Nossa programação, então, é conversar um pouco, né, sobre a proposta de reforma de Previdência, que está veiculada na PEC número 6 de 2019. Quer dizer, há algo de... Temerário é uma palavra forte, mas de corajoso, né, de bold, diriam os americanos. A gente está conversando sobre este assunto neste momento, porque esse é um assunto cujo processamento está ainda muito incipiente, como todos sabem. Mas, de outro lado, ele é um assunto que, pela sua complexidade, merece a gente começar a acompanhar desde cedo. Não é o tipo de proposta que a gente possa esperar esteja ultimada. Quando sair eu leio, né? Porque ela gera uma reflexão necessária. Então, acho que a grande chamada desse evento é para isto, para que a gente comece a pensar um pouco, né, nos efeitos do que está proposto, nos desdobramentos possíveis. Então, esse é nosso objetivo. Queria agradecer as pessoas que estão aqui e, para não furtar dos senhores a oportunidade de ouvir o Dr. Paulo Mendonça, passo a palavra para ele. Dr. Paulo. Inicialmente, uma boa tarde para todos. Boa tarde, doutora Vanice. Agradeço ao Centro de Estudos pelo convite de dividir nessa tarde algumas reflexões sobre a questão previdenciária no serviço público, né? E, segundo inicialmente combinado com a doutora Vanice, o nosso encontro dessa tarde envolveria inicialmente um histórico, né, um balanço da minha parte acerca das reformas previdenciárias no serviço público, e eu falo no plural propositalmente, porque já ocorreram algumas, né? Estamos às vésperas de mais uma e que provavelmente não será a última, né? E, em seguida, a doutora Vanice vai tratar daquilo que talvez seja de maior interesse para todos, né? Que gera as maiores expectativas, que é a proposta que está em tramitação no Congresso Nacional hoje, né? A comissão está ultimando seus trabalhos, a comissão especial está ultimando seus trabalhos hoje, né, Vanice? Amanhã, não sei bem, vai depender aí do timing político, para a matéria posteriormente ser debatida em plenário. Então, até em termos cronológicos, né, a nossa discussão de hoje é bastante oportuna, para que nós possamos saber o que está sendo discutido no Congresso Nacional e, muito embora não se tenha um posicionamento definitivo sobre quase nada em relação à reforma no presente, os riscos que corremos, para bem e para mal, né? Então, eu queria iniciar minha discussão, esse debate aqui, na verdade, fazendo um pouco o histórico do regime de previdência dos servidores públicos no Brasil, né? Eu acho que essa é uma preocupação fundamental, porque a gente compra um pouco o que a mídia vende, o que o governo atual vende, né? E, de certa forma, algumas informações vêm um pouco truncadas, elas são rasas em diversos momentos. Então, a nossa análise aqui vai partir um pouco da perspectiva de que uma reforma previdenciária é necessária, só que
talvez não pelos motivos que têm sido alegados, ou seja, nem todos os motivos que justificam o projeto de emenda ora em tramitação efetivamente são fundamentos aceitáveis para uma reforma previdenciária. Ou seja, ela é necessária, ela é indispensável. Como eu já disse, não é a primeira e não será a última. Eu acho que eu ainda vou estar em atividade, vou ver outra, né, no serviço público, porque a Previdência, de certa forma, tem uma dinâmica que orienta o seu regime, e essa dinâmica está condicionada por elementos essencialmente de natureza fática. E como os fatos se modificam com frequência, naturalmente é preciso adequar as regras a essas mutações do campo factual. Então, a minha ideia é trabalhar um pouco a partir da concepção da previdência pública, né, no direito brasileiro, e as mutações que ocorreram ao longo do tempo que nos levaram ao estado atual do regime previdenciário público. Antes de iniciar, conversava com a doutora Vanice, professora também, né, naturalmente, e dizia ela que talvez o grande gargalo da presente proposta não esteja exatamente nos regimes dos servidores públicos, e sim no regime geral de previdência social, né? Logicamente que os regimes públicos têm muitos problemas hoje, inegavelmente, né, que não são problemas só previdenciários, são problemas orçamentários. Mas a Previdência ela pode ser um efeito colateral do problema, mas eu não sei se ela é a única causa do problema, como tem sido propagado com frequência. Já em relação ao regime geral de previdência social, não. Esse é problemático mesmo, e dele eu vou me abster de comentar. Não sei se a doutora Vanice vai fazer alguma consideração sobre ele ao comentar a emenda, mas eu, até por uma questão de tempo e de foco, não vou tratar de RGPS aqui, né, até porque não é muito a minha especialidade, muito embora a gente conheça um pouquinho, pelo menos, das mazelas, né? Muito bem. Quando se fala de regimes próprios de previdência social ou públicos, os dois são públicos, mas quando se fala de próprio, é aquele aplicável aos servidores ocupantes de cargo público efetivo, né? Aposentadoria, pensões, né, benefícios previdenciários, que são direcionados àqueles que ocupam cargo público na administração. Esse é um conceito genérico, mas que vai abranger realidades muito diferentes no Brasil. A começar pelo fato de que nós temos, dentro da estrutura federativa da Constituição brasileira, 3 esferas, né? A União Federal, os estados e, a partir de 88, os municípios também, como entes federativos. Então, nós temos uma assimetria federativa considerável no Brasil. Então, a realidade dos estados brasileiros é muito diferente, dos municípios nem se fala, e nós temos um regime público de previdência, está lá na Constituição, né, que atinge entes com perfis muito distintos. Isso é uma causa de alguns dos problemas, mas é talvez um mal necessário, né? Não haveria outra forma. Na realidade, o que se vê é que a Constituição ela cria uma linha mestra a ser aplicada nos diferentes regimes locais de previdência, e cada um, naturalmente, dentro da sua legislação própria, vai detalhar o horizonte de benefícios, enfim, as formas de custeio. Enfim, a Constituição cria normas gerais sobre previdência. Existe uma legislação nacional que regulamenta esses dispositivos constitucionais, e nos diferentes entes isso vai ter uma aplicação de forma variada. Mas, de toda sorte, é importante ter em mente que há uma heterogeneidade nisso que se chama amplamente de regimes próprios de previdência social. Em relação ao histórico, o que a gente pode dizer? A previdência do servidor público no Brasil, ela era um elemento integrante do regime jurídico funcional.
nós não tínhamos no passado, aí com a ressalva que eu acabei de fazer, ressaltando que há realidades díspares no nosso país, né? Mas nós não tínhamos no passado um regime de previdência ou de benefícios de natureza previdenciária dos servidores públicos nitidamente previdenciário. Por mais paradoxal que seja a minha afirmação, é a verdade. Na realidade, o regime dos benefícios previdenciários dos servidores públicos, ele era tido como uma espécie de extensão do regime jurídico estatutário, ou seja, ele era uma ampliação do próprio estatuto funcional. Tanto é assim, a título de exemplo concretamente, que a União Federal, não estou falando de município do interior, né? Estou falando, a União Federal só vai ter sistema contributivo a partir da emenda constitucional número 3 de 93. Vocês vejam, então, que nós estamos falando de um passado recentíssimo, em termos históricos. Então, sequer havia o critério da contribuição impositivo na União Federal, né? Aqui no município do Rio de Janeiro, por exemplo, né, no modelo que nós herdamos do Estado do Rio de Janeiro a partir do momento em que o município passou a ter autonomia política, o nosso regime de previdência ele é um regime de pagamento de pensões por morte. As aposentadorias não eram pagas pelo Instituto de Previdência Municipal. Então, a aposentadoria era, dentro do nosso sistema, uma extensão do regime jurídico funcional. Por que eu estou batendo um pouco nessa tecla? Porque nós não podemos também ignorar esse passado, né? Esse desenho originário dos sistemas, mesmo porque qualquer política ligada à Previdência, ela tem um espectro temporal de 20, 30, 40 anos. Então, nós não podemos chegar e ignorar um passado e dizer assim, olha, existe um rombo em termos, cara pálida. Era o Tesouro que pagava isso antes, então não é rombo. Se ele deixou de pagar em algum momento, ou deveria ter deixado de pagar em algum momento, benefícios que outrora eram da sua responsabilidade, isso tem um impacto fiscal no próprio fundo previdenciário. Então, isso é uma questão que é importante ser destacada, porque o discurso presente ele tem muito em vista a condição fiscal do Estado brasileiro hoje, que é gravíssima, e é verdade, não é uma mentira, né? E uma perspectiva de futuro, mas nós temos que olhar para o passado também, né? E talvez, a partir daí, buscar um equacionamento dessas necessidades fiscais com um sistema de seguridade que tinha um desenho que foi paulatinamente sendo modificado. É lógico que, nesse regime, nós vamos ter, historicamente, um conjunto de distorções também. Essas distorções, elas tinham motivações múltiplas, que eu não vou discutir nessa tarde aqui, no tempo curto que a gente tem nesse encontro, mas elas geraram efeitos, seja lá distorcidos ou não, né? Se concedia pensão vitalícia para filha solteira, alguns sistemas de previdência geravam legado de pensão previdenciária para quem não tinha dependente. Então, o sujeito em vida dizia, a minha pensão não vai ficar para ninguém, eu vou deixar aqui para o meu sobrinho, para o meu neto, para o meu afilhado, né? Então, isso naturalmente gerava um benefício previdenciário posteriormente. Então, isso eu chamo de distorções, porque, de fato, eram, né? Eram situações que, dentro de um sistema nitidamente previdenciário, são inaceitáveis, né? Porque você não pode ter um sistema previdenciário que não tenha uma correlação entre o que ingressa no fundo e o que o fundo despende em benefícios. Então, num sistema como esse, né, a gente tinha muitos benefícios que não tinham qualquer base atuarial, nem se falava nisso, para dizer a verdade, né? Mas eles estão aí, o povo está recebendo, né? Então, isso já era gasto para o sistema ainda hoje. Daqui a algum tempo, esses benefícios vão cessar e o sistema vai se, não vou dizer que ele vai se reequilibrar, mas pelo menos ele vai pôr fim a esse tipo de gasto, né? Esse tipo de benefício que não
se coaduna com um modelo previdenciário próprio ou genuíno. Em relação a causas históricas dessa situação, que eu diria muito delicada e dramática em alguns casos, no estado do Rio de Janeiro já é dramática, né? Não é delicado. O município do Rio de Janeiro ainda é delicado, mas o estado, a bomba já explodiu, né? Causas históricas dessa situação dos sistemas previdenciários públicos, né? Dos problemas dos sistemas previdenciários públicos. Número 1, a Constituição de 1988 introduziu algo chamado regime jurídico único, segundo o qual os servidores públicos, a partir de então, deveriam ser regidos por estatuto, todos eles deveriam ser ocupantes de cargos públicos. Mas no histórico funcional brasileiro até então, nós não tínhamos um regime único, nós tínhamos um leque de servidores regidos por estatuto, boa parte das chamadas carreiras de Estado, ou que exercem funções típicas de Estado, mas havia também um sem número, né, de servidores que estavam submetidos ao regime trabalhista, portanto, segurados do regime geral de previdência social. Então, a partir do momento em que a Constituição de 1988 criou regime jurídico único, diversos entes públicos, diria quase todos no Brasil, transformaram seus empregados públicos em servidores estatutários. Com isso, essas pessoas, né, que estavam vinculadas ao INSS passaram a fazer parte do sistema, do regime próprio de previdência social, do regime público de previdência social, portanto, tendo seus benefícios previdenciários custeados pelos entes públicos. Questão em relação a isso houve até uma compensação entre os sistemas posteriormente, a partir da edição chamada Lei Aulia, não sei se compensou alguma coisa, acho que teve um beiço aí razoável do INSS nos sistemas públicos a partir dessa lei, mas, enfim, houve formalmente uma compensação. Só que, se a gente observar na linha do tempo, né, hoje, segundo fatos e discursos, nós chegamos aí no caos previdenciário público, né? Nós estamos aí no Armagedon da previdência pública, segundo o discurso corrente. Se a gente fizer a conta, meus amigos, a Constituição Brasileira de 1988 completou 30 anos no ano passado, não foi isso? Teve um monte de comemoração por aí, seminário, tudo que é lugar. Se vocês pegarem lá nas normas previdenciárias, vocês vão ver que mais ou menos é o tempo que leva para a pessoa se aposentar. Mulher, 30, homem, 35. Ou seja, esse boom agora é de beneficiários de prestações previdenciárias. É isso que está acontecendo, na verdade, né? O sistema agora está tendo que custear as aposentadorias daquelas pessoas que foram efetivadas lá em 88. Tem várias causas, mas essa é uma causa importante, que eu não vejo ninguém falar na mídia, não li em lugar nenhum, pelo menos, né? Mas que tem que ser considerada. A gente está vivendo aí um apogeu dessas demandas e, importante dizer, estas pessoas são beneficiárias de regras de transição das emendas constitucionais que já foram aprovadas anteriormente. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso, mas é importante dizer, elas não estão submetidas às regras permanentes previdenciárias dos servidores públicos. Então, é uma massa de gente que está se tornando beneficiária do sistema de previdência, ainda dentro daquelas regras de transição das emendas aprovadas a partir da década de 90. Questão da União Federal, que é o grande drama, depois até eu vou trazer os números para vocês que eu pincei aí no site da Previdência, né? O grande drama hoje é a União Federal, os estados também, mas a União Federal tem um drama muito sério,
E eu acabo de dizer para vocês, até 93, o sistema da União não era contributivo. Então, isso, obviamente, se você for trabalhar a partir da perspectiva de fundo previdenciário, de reserva técnica para custeio de benefícios, a conta não vai fechar. A turma que estava lá antes de 93 não contribuía, não tinha fundo. Na verdade, era isso, o Tesouro que bancava aquilo, né? Então, não dá para raciocinar sobre uma perspectiva de equilíbrio atuarial, né, no passado. E é importante dizer isso. Eu comecei a minha fala dizendo, mas eu queria reiterar, que a partir do final dos anos 90, né, com a emenda constitucional número 20 de 98, houve uma mudança da concepção da Previdência Pública no Brasil. O paradigma mudou. Só que isso mudou, tem o quê? Tem 20 anos. Como é que a gente vai querer resolver um problema de décadas em 20 anos? Previdência, como eu disse, a perspectiva dela é para o futuro, né? Então, a gente mudou o paradigma da Previdência como sendo lá um apêndice do regime jurídico funcional para criar um modelo atuarialmente sustentável dentro dos parâmetros do que é um sistema de previdência. Só que isso ainda não se concretizou. Só que a verdade é que não deu tempo para isso se tornar efetivo, né? Então, nós tivemos, a partir de então, a emenda constitucional número 20, de 1998, que foi a primeira reforma, a emenda constitucional número 41, de 2003, que foi uma segunda reforma mais restritiva do que a primeira. Aí, em 2005, saiu a emenda constitucional número 47, que era chamada PEC do Bem, que ela deu uma atenuada no rigor das regras de transição da emenda 41. E, posteriormente, saiu a emenda 70. Né? A emenda 70 foi mais por conta de benefício de pensão por morte, objeto dela. Então, vocês veem que essa matéria ela vem sendo aí trabalhada ao longo do tempo, né? Vem sendo trabalhada reiteradamente, e, no presente, nós nos deparamos com uma nova proposta, em função dessa crise fiscal do Estado brasileiro, né? Eu acho que o grande motivador da reforma hoje não é exatamente a questão previdenciária. A doutora Vanice vai comentar isso até mais detalhe do que eu, mas o problema é contábil. O problema contábil existe, só que o problema contábil também ele tem que ser ponderado com outras medidas, né, em termos de arrecadação, de reforma estrutural da administração pública, de reforma tributária, sei lá mais o quê, mas não é a Previdência que vai ser a bala de prata que vai resolver os problemas do Estado brasileiro como estão vendendo por aí, não. A reforma é importante? Tem que ser feita? Tem, mas não é ela por si só que vai resolver o problema, né? A gente tem que pensar em outros aspectos. Mas, abstraindo-se dessa questão conjuntural, qual é o desenho hoje do regime de previdência permanente dos servidores públicos? O regime hoje ele é um regime que se identifica com qualquer sistema de previdência fundado naqueles princípios que vocês estudam na doutrina, aí nos livros, né? Equidade, sustentabilidade financeira, o que se chama de equilíbrio atuarial, horizonte limitado de segurados, leque de benefícios previamente definidos, né, fonte de custeio para os benefícios. Isso é um sistema de previdência. Isso já existe na Constituição brasileira hoje. Então, isso não precisa ser criado. O que eu acho que está se discutindo muito e que é algo realmente importante é a questão demográfica, é a questão dos limites etários para a concessão dos benefícios previdenciários. Esse é o tema que tem que ser discutido sob a ótica da Previdência. Reforma da Previdência Pública já foi feita. O que não deu tempo foi para gerar os efeitos esperados, mas ela já foi reformulada. Isso foi reformulada já por mais de uma emenda constitucional, como eu acabei de dizer. Então, imagino eu que a discussão importante para nós isso, tanto para a RGPS, mais até para o RGPS do que para o regime público, é a questão do limite etário, a
chamava idade mínima, né? Até porque o RGPS era para ter idade mínima também, mas eu estava até comentando com a Vanice aqui, não sei se todos têm memória disso, mas quando a emenda número 20 foi aprovada, havia uma proposta de fixar as mesmas idades mínimas para a RGPS. Aí um deputado, então, que fora ministro, não vou mencionar o nome dele, né? Ele esqueceu de votar, ele era da base do governo, não votou e a emenda não passou por um voto. Né? Ele cochilou na hora de apertar o botão lá e não passou. Isso gerou distorções no RGPS inegáveis. Né? Mas as distorções do RGPS não são só devidas a isso, não. Mas eu não vou falar delas. Até porque botam o público no mesmo balaio e o público tem outra lógica. Hoje existe idade mínima para aposentadoria no serviço público, falando de regras permanentes, aquelas que se aplicam inexoravelmente aos que ingressaram no serviço público depois de 2003. Então, todo mundo está sujeito à idade mínima, a fixação de benefícios pela média das 80 maiores contribuições desde 94, isso está na Lei 10.887. Aí vocês vão perguntar por que essa data cabalística? Provavelmente porque em 93 não tinha contribuição da emenda número 3, né? Pelo menos sob a ótica da União Federal. Então a gente vai ver que, na verdade, a discussão cabível, né, é em relação à questão das idades mínimas. E, em relação à questão de idade mínima, eu diria a vocês o seguinte, que isso não é uma questão ideológica, isso não é uma questão política, isso é uma questão contábil. Previdência mesmo, de verdade, ela leva em consideração aspectos contábeis, financeiros. E ela deve ser tratada desta forma. Então, se pressupõe sustentabilidade do sistema previdenciário, naturalmente tem que ter um equilíbrio entre contribuições e benefícios. Isso é uma coisa óbvia em qualquer sistema, seja ele público, privado estrito sensu, de previdência complementar, ele tem que ter equilíbrio em relação ao que ele gera de receita para o fundo e o que ele paga de benefício para as pessoas que dele fazem parte. E nós temos uma questão concreta no Brasil hoje, que é muito boa, mas que gera vários outros problemas, né? Que é o aumento da expectativa de vida das pessoas no Brasil. Eu recorri aqui aos dados mais recentes do IBGE sobre o tema, né? E a gente vai constatar que, de fato, se a gente pegar a década de 70, em que esse desenho do regime de previdência, do regime geral, foi pensado inicialmente, e o momento atual, a expectativa média de vida do brasileiro subiu quase 20 anos, que não é desprezível, né? Então, a expectativa de vida da mulher em 1970 era de 60 anos. 2017, agora, 80 anos, 79,8. Do homem, era 54 anos e uns quebrados, né? Em 1970. Agora, 72,5. Então, isso impacta, inegavelmente, o sistema previdenciário, né? Isso não dá para negar. Se a gente pegar o ano 2000, que é o período próximo dessas emendas a que eu me referi aí, temporalmente falando, de lá para cá, a expectativa de vida já subiu aproximadamente 6 anos para as mulheres e 6 anos para os homens. Então, de fato, a questão de idade mínima para se aposentar, ela é uma questão de sustentabilidade financeira do sistema, né? E isso realmente tem que ser discutido. Pensar sobre o prisma demográfico, né? Se nos dias atuais uma pessoa se aposentar em torno de 50 anos é sustentável para o sistema, porque essa pessoa, segundo dados que eu acabei de mencionar aqui, né, ela tem ali mais uma jornada de uns 30 anos. Então, imaginem as mulheres que têm, pela Constituição atual, uma aposentadoria mais breve, né, em termos temporais, 5 anos a menos que os homens, e uma expectativa de vida maior, ela praticamente vai ser beneficiária pelo mesmo período que ela contribuiu. Então, isso financeiramente é difícil de sustentar. Ou então, o valor da contribuição em atividade teria que subir bastante. Então, essa é uma temática a ser refletida, né?
E, em relação a isso, a gente tem que pensar também no perfil ou na realidade do funcionalismo público, que não é a mesma. Eu peguei um dado aqui de Brasil, né, geral, mas o funcionalismo público ele tem algumas peculiaridades, né, que eu ilustraria à luz até da nossa realidade municipal, né? O município, então, ele tem muito essa situação. Qual é o perfil funcional preponderantemente aqui no município, né? Nós temos algumas categorias funcionais que são muito numerosas, né? Magistério, professoras, na maioria. Então, além de terem o regime de aposentadoria próprio das mulheres na Constituição atual, ainda tem o regime da aposentadoria especial do professor. Então, joga mais para trás ainda esse momento da aposentação, né? E, naturalmente, como eu já havia dito, as mulheres têm uma expectativa de vida maior, são mais zelosas com a sua saúde, então vivem mais do que a gente, né? Então, isso, em termos atuariais, é um problema. Nós temos também muitos profissionais da área de saúde que têm também normas próprias de aposentadoria que levam em consideração o aspecto temporal. Então, isso é um fator que impacta financeiramente o nosso sistema. Alguns outros aspectos subjetivos, não só do município, mas do serviço público de modo geral, eles impactam em termos previdenciários. A seletividade de ingresso, né, o princípio do concurso público. Aí a gente pode estabelecer uma presunção, né, relativa de que as pessoas que ingressam via concurso público, elas têm uma formação melhor, né, uma qualificação que tende a ser melhor, então elas têm mais consciência, melhores hábitos de saúde, melhores hábitos de higiene, né, do que a massa da população. Então, talvez aquelas expectativas de vida do IBGE, no caso do serviço público, sejam até maiores, né, porque as pessoas tendem a ter um zelo maior com a sua condição. No caso daqui do município, existe também uma outra situação que, não em relação à reforma, mas em relação à conjuntura financeira, tem que ser levado em consideração, né? Como eu disse no início, nosso Instituto de Previdência era um instituto que pagava apenas pensões, né? E ele assumiu, no início dos anos 2000, o custeio das aposentadorias, inclusive de quem já estava aposentado na época. Então, isso naturalmente impactou. Então, quando a gente vai falar, o Tesouro Municipal está bancando o buraco do Previ-Rio, está bancando um buraco que, de certa forma, já era dele em boa parte, né? Então, isso isso tem que ser levado em consideração, né? A sustentabilidade financeira do sistema tem que levar em consideração os encargos que ele possui, ou que ele possuía na época em que foi feita a mudança. Então, se a gente tem um desequilíbrio em relação a isso, naturalmente, durante um período de tempo, de forma inegável, o Tesouro vai ter que continuar custeando parte desse passivo, né? E isso que eu estou falando aqui acontece nos diversos entes públicos do Brasil, tá? Eu estou falando da Prefeitura, mas isso acontece na União Federal, acontece nos estados, né? O problema é que o dinheiro acabou. Esse é que é o problema. Não é a questão apenas da sustentabilidade financeira do regime previdenciário. O Tesouro é que não tem condições mais de dar conta das suas obrigações. Muito em função do declínio da arrecadação por conta da crise econômica do país. Então, quando a gente fala, o Estado paga, o Tesouro paga. Não, o Tesouro somos nós que alimentamos o Tesouro. Se o Tesouro não arrecada, ele não tem o que pagar. Então, a crise fiscal é uma crise econômica também, não é uma crise só previdenciária. A Previdência, ela sofre, eu diria, o efeito colateral da crise sistêmica do país. Porque não é o caso do serviço público, mas RGPS. Qual é o grande problema? Informalidade da mão de obra, ausência de vínculo formalizado. Então, com o crescimento da informalização, diminui o bolo de contribuintes para o sistema previdenciário. Então, não adianta reformar se o país não começar a gerar emprego, não começar a gerar crescimento novamente, né?
vai todo mundo, daqui a pouco a gente vai ter uma república de motorista de Uber e camelô. Essa turma não contribui. Então, a questão é essa. Não se pode pensar a questão previdenciária só sob o prisma do que ela custa, mas também do que ela arrecada. Criar mecanismos mais criativos para tentar gerar receita para os fundos previdenciários. No setor público, essa questão não se põe de forma tão grave, porque a gente é descontado em folha das contribuições, então não há essa situação. Mas, como o discurso corrente é de botar todo mundo no mesmo balaio, né, é importante dizer isso. Existe uma crise fiscal ou uma crise de custeio, mas essa crise de custeio também ela tem causas múltiplas. Como eu assumi com a doutora Vanice que eu ia falar 20 minutos e já estourei meu tempo, né, eu vou finalizar minha fala, né, na verdade foi muito um balanço contextual da Previdência Pública, na verdade, trazendo algumas considerações, né, o que a gente deve pensar é o seguinte, quais são os impactos de médio e longo prazo da Previdência e ter um planejamento que leve em consideração esse espectro temporal. Quando, por exemplo, eu vejo o ministro da Economia falando em solução de 10 anos para uma questão fiscal, previdenciária, por assim dizer, às vezes eu me pergunto, né, de onde ele tirou esses 10 anos? Porque em 10 anos não se altera o desenho, o perfil de um regime previdenciário, nem o custeio dele, né? Você tem que pensar o seguinte, durante um determinado período de tempo, esse sistema está passando por uma transição, e essa transição ela pode sofrer ajustes aqui ou acolá, mas ela não vai se dar de uma hora para outra, ou para resolver um problema fiscal presente, né? Na realidade, a gente tem que pensar que a questão previdenciária ela é uma questão que se projeta no tempo e as mudanças que vierem, e entendo eu que são necessárias, elas têm que ser imaginadas para que futuramente os servidores tenham a possibilidade de receber os seus benefícios. Se não tiver caixa para isso, ninguém vai receber, não precisa ir longe. O Estado do Rio de Janeiro já viveu essa situação. Não estou fazendo uma futurologia, estou falando de algo que já aconteceu, na verdade. O Estado quebrou e não tinha como pagar benefício previdenciário, né? Então, a questão toda a pensar é essa, né? Como é possível fazer um ajuste de forma a adequar esses sistemas a esse contexto todo de mudança demográfica, aumento de expectativa de vida, etc., sem, ao mesmo tempo, desconsiderar o desenho que esse sistema tinha originariamente, que não dá para ser modificado de uma hora para outra, né? Então, eu encerro a minha fala agradecendo a todos pela paciência, né? Dizendo que eu tinha várias outras coisas para falar sobre essa perspectiva de mudança, de perfil de regime, etc., mas que eu não vou falar para permitir a vocês ouvirem aí com prazer a doutora Vanice. Tá? Muito obrigado.